Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8,13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á a fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente um clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão um sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, sim. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Vocês lembram do que a gente viu a semana passada, né? Vou dar só uma revisada, porque a gente viu a casa mental, que o Evangelho nos descreve, falando do subconsciente, onde está o automatismo lá, o consciente, que é a consciência da vida presente, onde está o esforço e a vontade. E o terceiro andar, que é onde está o nosso superconsciente, a nossa casa moralizadora, onde fica a nossa boa vontade. Essas duas palavras aqui têm um peso enorme sobre a nossa responsabilidade. Tem aquela questão que 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podemos por nós mesmos resolver nossos maus pendores? E a resposta é um sim, desse tamanho. O que lhes falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam nessa vida. Chamando a atenção da gente para essa casa consciente. E depois a gente viu aqui também a respeito do nosso pré-frontal, onde está o gerenciamento eficaz dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. A gente viu que é onde está o planejamento, onde você vai organizar as atividades diárias, priorizar e montar o seu plano de ação, que é a disciplina. A gente viu que lá também existe a tomada de decisões, onde eu vou avaliar opiniões, considerar as consequências e escolher a alternativa que eu vou seguir na minha vida. É lá também onde está o controle dos impulsos. Impulsos é automatismo. Automatismo é a casa mental do primeiro andar. É onde está o automatismo e os impulsos da gente. Então é aqui que a gente resolve os nossos impulsos. É aqui que a gente resolve os nossos subconscientes. E você tem que conscientizar ele. Para que você tome decisões racionais e mais ponderadas. E a gente viu também que é lá que existe o controle do comportamento social, como eu me comporto em relação aos outros, e no controle das minhas emoções. Entendendo que essa palavra controle quer dizer fiscalizar e orientar. Não é eu dizer que eu só vou sentir as emoções que eu quero, porque isso é impossível. Você sente as emoções de um ponto de vista automático, instintivo a coisa, sabe? Você não controla assim nas emoções que vão nascer de você, mas você controla o que você vai fazer com as emoções que você sente. Isso é imperioso a gente entender. Entre o que você sente e o que você faz, você tem a liberdade de escolher aquilo que você vai fazer. Só nós temos isso. Os animais não têm. Os animais, eles já sentem e reagem. O homem não, ele sente e age. Se ele fosse só reagir, ele anularia essa liberdade de escolher o que ele vai fazer com o que ele sente. Então isso é trabalho de neurociência, sabe? E a gente tem que respeitar isso, porque nós somos assim.
O cérebro de cada um de vocês é desse jeito. Se você está dizendo que o seu não é desse jeito, é porque você escolheu fazer diferente e amputou alguma coisa que Deus lhe deu. E Deus deu, se você quer desprezar, você despreza. Você vai pagar um preço muito caro por isso. Então é melhor a gente não desprezar. É melhor a gente entender o que a neurociência está falando, sabe? Porque quando ela fala alguma coisa, são dados que ela está trazendo para a gente, que são verdadeiros. Esses dados acontecem em qualquer canto do planeta, com certeza, que você está vivendo. Pode ser na Ucrânia, pode ser na Palestina, aqui no Brasil, onde você tivesse processo desse jeito. Então é melhor você aproveitar aquilo que Deus lhe deu para o seu progresso, porque senão quem vai pagar o preço disso depois é você. Sabe? Então, voltando para o nosso estudo, a gente viu a semana passada como começa o intercâmbio mental, que instala-se suavemente com um pensamento intruso, persiste em tentativa de fixação. Confunde-se com os nossos próprios conflitos que paciente que resumem do inconsciente atual, que é do nosso subconsciente, que é da nossa casa mental, do nosso primeiro impulso, né, que André Luiz fala. E isso, quando acontece, vai gerar inquietação, que é o intercâmbio mental. E a gente vai ver hoje a continuação. À medida que as ideias esdrúxulas, algumas, passam a habitar na casa mental do indivíduo, transformam-se em monólogos insistentes que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. Então, aquele pensamento que você percebeu, que você começa a assimilar, à medida que você vai assimilando ele vai fazer parte de você. E é aí que está o interessante da coisa, sabe? Porque você poderia ter recusado esse pensamento. Se você for parar para pensar, qualquer pessoa que tem um pouco de equilíbrio mental, escolhe muito bem o que vai pensar. Se você diz que não dá conta, você está em desequilíbrio mental. Isso é grave. Às vezes eu vejo isso no meu consultório. Eu falo, então, se eu penso isso, então, por que você não muda de pensamento? Mas eu não consigo. Como não consegue? Então você está desequilibrado. Entende? Se você está desequilibrada, isso é muito grave. Entende? Porque é muito fácil as pessoas entrarem nesse comodismo que a gente chama de auto-engano, né? E que ela fica dizendo para ela mesma, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Isso a gente chama de crença limitadora. As pessoas criam essas crenças limitadoras para tentar fugir da responsabilidade que elas têm diante da vida. Entende? Você acha que Deus vai dar alguma coisa para você que você não consegue, não é capaz? Entende? Eu falo muito para as pessoas pensarem desse jeito. Será que Deus acertou com todo mundo, errou só com você, que você é um incapaz? Será que Deus está se divertindo com você, dizendo que isso aí eu vou prejudicar mesmo, vou ficar só rindo da desgraça dele? Isso não existe, gente. Para você adquirir seu equilíbrio mental, você tem que sair das crenças limitadoras. Você tem que sair dos ganhos secundários. Entende? Você tem que entender que você é construtor da sua vida. E é assim que a gente tem que se comportar diante da vida, sabe? Então, porque vão vir essas ideias que muitas vezes, é como eu falo, quando você está vivendo dos seus valores, você às vezes não dá a mínima de analisar o que você está fazendo. E você não analisando o que você está fazendo, você vai cometer muitos erros. E quando você está cometendo um erro e está tendo lucro daquele erro, está tudo muito bem para você. Mas quando você começa a ter as coisas que estão importunando, gerando um intercâmbio mental, que vai gerar inquietação, ou então que vai gerar um monte de sintomas como esses aqui, de receio, insatisfação, incompreensão, mania. Depois que você está passando por isso, aí você se sente muito incomodado. Mas você não para pensar o que é que te gerou isso. Aí você usa do que você está sentindo que está lhe incomodando, como se ali fosse o fato único que tivesse, entende? E você quer se libertar daquilo. E você quer um milagre com você. Você quer uma pílula milagrosa, você quer um passe milagroso, você quer uma água frutificada milagrosa, entende? Você quer que
aconteça algo porque você está sofrendo. No dia que o homem compreender que o sofrimento é ele que causa para ele mesmo, no dia que ele começar a entender que Deus é um Deus de amor por excelência, vai ficar muito fácil da gente cair na nossa responsabilidade e assumir as consequências das desgraças que a gente causa para a gente mesmo, sabe? Porque é assim que a coisa acontece. A ideia vem baseada nos seus valores, valores muitas vezes questionáveis, porque foge da moralidade, porque você não está na sua casa moralizadora do seu pré-frontal, porque é esse pré-frontal que a gente falou, onde você vai fazer planejamento, decisão, controlar impulso e controlar emoção. As pessoas fecham seu pré-frontal para viver do seu desejo, das motivações e dos prazeres que cada um gosta muito de curtir. Uma vez que você anula seu pré-frontal, a sua capacidade de tomar decisão está comprometida. Porque você, em vez de agir com o pensamento equivocado que te chega, você reage porque você aceita ele. É muito bonito no livro de André Luiz, Ação e Reação, quando o Leonel descreve para ele, Leonel é o obsessor, descreve para ele como pratica a obsessão com as pessoas aqui na Terra. E ele fala de uma maneira bastante evidente: todos nós aqui que queremos prejudicar algum encarnado, a gente pode frequentar a Escola dos Vingadores. Olha o nome, Escola dos Vingadores, que ensina qualquer um aqui a captar o desejo central de cada criatura e estimular esse desejo. E quando a gente fala desejo central, você lembra um pouco do que a gente está estudando aqui na segunda-feira, no sistema de recompensa, que é onde tem o desejo, a motivação e o prazer, e do outro lado você vai ter a falta, a ausência, o vazio e a dor. Você fica nesse jogo, então você não tem seu desejo, você sente o vazio, entende? Você sente a dor, aquilo vai te motivar para que você vá em busca do seu desejo. Mas se você não pensa para qualificar o valor moral desse seu desejo, você vai atrás de coisas equivocadas. E quando eu faço isso, eu me vinculo com essa espiritualidade inferior. Enquanto eu estou realizando meu desejo, que aquilo ali é gostoso, ótimo, beleza. Mas a coisa não fica por aí. Porque o inferior não vem só para satisfazer seu desejo. O inferior quer se apoderar de você. Porque a obsessão é isso, é eu me apoderar do outro. É eu tomar conta do outro. É eu prevalecer em cima do outro. Então começa com esse desejo que você não deu valor para se fazer uma análise. Porque você julgou que aquilo ali já era o certo para você. Então você vai fazer o que, seja lá qual for o estímulo que você vai ter. Se é fofocar, se é viver de fake news, se é viver de comer, de beber, de usar droga, e assim por diante, entende? Qualquer coisa negativa, né? Qualquer atitude viciosa. Porque o que é inferior ele não vai plantar em você virtudes. Ele vai plantar em você vício. Entende? E todo mundo sabe o que é vício, né? É tudo aquilo que quando eu pratico, a humanidade vai se tornar pior. Vai ser prejuízo para todo mundo. E que se eu não praticar, a humanidade vai se tornar melhor. Vai ser bom para todo mundo quando eu não pratico vício. Então eles vêm para estimular justamente o nosso lado viciante que existe, que é onde estão os nossos desejos de encarnações passadas, e muitas vezes que eu estou querendo reviver isso aqui. Entende? Porque o corpo me dá essa lembrança que muitas vezes eu havia esquecido, em matéria de energia do que ela me provoca quando eu estou ocupando um corpo físico. Então isso incomoda, sabe? Então o que é que acontece? Eu aceito aquela ideia, aceito aquele desejo, o intercâmbio mental vai ganhando espaço, e quando ele ganha espaço, começa a vir ideias esdrúxulas, exóticas, estranhas, esquisitas, ideias que não me pertencem. A gente costuma chamar isso de pensamentos intrusivos. Em medicina, na psicologia, na psicanálise falam muito disso, pensamentos intrusivos. E esses pensamentos intrusivos que te incomodam, você sabe, não é seu, por isso que te incomoda. Então quer dizer que ele já deu um passo mais adiante. Antes ele estimulava naquilo que você gostava.
e formou esse vínculo fluídico entre você e ele. É o plug e a tomada. Depois que estabeleceu isso, ele vai começar a botar outros pensamentos que não te pertencem e que vão te martirizar. São pensamentos que não é bom. E é muito interessante quando os pacientes chegam desse jeito. Doutor, aquela ideia veio, é uma ideia que me perturba. Me dá angústia ficar pensando naquilo. Aquilo não sou eu. Realmente não é ele. É outra coisa que está chegando até ele, tomando conta dele. E isso causa angústia nele, que é essa palavra que ele costuma dizer aqui embaixo, sabe? Termina gerando muita angústia nas pessoas. Angústias e incertezas. É aquilo que culmina a coisa pior. Sabe? Então vão vir ideias que te perturbam. Entende? Ideias que vão gerar aqueles 4 sintomas que a gente falou para vocês, que é da síndrome da interferência, que é semelhante a isso aqui. Entende? Que é onde você tem as desconfianças, insegurança, doença e insucesso, gerando angústias e incertezas. Então, são coisas que te geram desestruturação mental. Eles vêm para te perturbar. E isso é grave. Mas eu vou falar para vocês uma outra face da coisa, que às vezes vocês não pararam para pensar aí. A gente sempre diz para vocês que tem 3 meios da espiritualidade entrar em contato conosco. Através de pensamentos intuitivos, através do sono, com os sonhos, e o principal, através de terceiros. Através de terceiros. E é aqui que tem a coisa mais grave. Porque pensamento intuitivo, você tem a capacidade de fazer firmeza de propósito e ter controle. Do sono também tem. Quando você acorda, você consegue ter controle. Mas através de terceiros, você não tem. Porque depende do outro. E a conduta do outro é do outro, não é sua. Porque depende de você, é a sua conduta. Então, muitas vezes a gente sofre uma obsessão, como a gente pode dizer numa linguagem vulgar, obsessão por tabela. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que é muito bonito esse livro. Sabe? É um caso em que a menina estava fazendo a festa no Rio de Janeiro. A festa de 15 anos, que a gente chama de debutante, né? Assim que falava? Debutante. E tá aquela festona, porque o pessoal era rico, era do exército, tinha patente, sei lá, os cambau 4. E na hora da festa, a menina começa a tocar piano, ela incorpora a entidade. E incorpora e vai lá, já dá um supetão no pé da orelha do pai. E é o quebra-pau, acaba com a festa. A partir desse momento ela já está subjugada. É um dos casos graves de obsessão que são exceções. Já parte direto para uma subjugação. E dali ela já vai direto para o hospital, para o sanatório, e aí vai descrever a história do livro toda para você. E quando você chega no final do livro, a entidade que estava obsidiando a filha, não era a filha que ele queria obsidiar, mas o pai. O pai que devia muito para ele. Mas muito mesmo, sabe? E ela aproveitou das falhas morais da filha, que ele conseguia influenciar, mas ele não conseguia influenciar o pensamento nem o sono do pai. Então ele usou a filha, que era vulnerável, e vulnerável porque devia, e justamente porque devia ele teve acesso, porque ele sabia o desejo e a casa mental dela, e já entrou com os graus de subjugação. Então a obsessão, ela é um caso muito complexo, sabe? E muitas vezes a gente tem que analisar caso por caso. Porque muitas vezes, aquela pessoa que está sendo obsidiada, que está caindo no domínio dos outros, ela não vem por adversidade daquela pessoa, mas por fraqueza moral daquela pessoa. E quando você vai ler o livro dos médiuns, Kardec fala no capítulo 23 sobre a obsessão, as causas da obsessão, ele diz 4 causas. Por vingança, por inveja, por oposição ao bem e por covardia. Essa causa, eu acho ela impressionante.
São espíritos que sabem que tem entidades encarnadas que têm suas fraquezas morais. Não tem nada contra elas. Mas como ele tem fraqueza moral e ele quer perturbar alguém, ele vai lá naquele que tem fraqueza moral. Então as pessoas que têm seus comprometimentos mentais, eles têm fraqueza moral para isso. E muitas vezes não conseguem, por si só, se desvencilhar daquelas energias negativas. E a maioria das vezes, esses irmãos vêm e pegam esses irmãos encarnados, entende? Para gerar conflito e complicação entre aqueles encarnados que eles querem mais perturbar. Então, isso é um tipo de obsessão muito interessante. Existem outros relatos que eu já falei para vocês, também no livro Manuel Filomeno, em que um senhor, que era uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora, muito sincera, foi numa festa de final de ano, e lá ele tomou suas pingas e aí dançou, né? Porque fez umas coisas equivocadas, e foram com 2 entidades para perturbar por causa disso. E essas entidades, acompanhando ele, entrou dentro da casa dele. Começou a fazer parte da casa, porque as barreiras da casa foram vencidas. No dia seguinte, o cara acordou, entende, se reequilibrou, aquelas entidades não encontraram mais acesso no pai de família, mas encontraram acesso nos 2 filhos que tinham, que eram personalidades em formação. E a partir daí surgiu a obsessão. Então são exemplos que a gente tem que parar para pensar e refletir, sabe? Porque todos nós temos nosso comprometimento moral aqui na Terra. Nossos filhos também têm. Esposa, esposo, pai, mãe, todos têm. Você está tendo fortaleza diante das adversidades? Beleza? Você controla seus pensamentos? Ótimo. Você se equilibra no sono? Beleza, ótimo. Mas cuidado. Cuidado, porque através de terceiros a coisa fica mais complicada. É nisso que eu quero que vocês entendam, sabe? Porque é um grau diferente de obsessão. Então esses irmãos vêm e depois eles deixam essas ideias esquisitas. Isso em nós, que temos equilíbrio. Agora você imagina uma pessoa que não tem equilíbrio mental. Uma pessoa que tem fragilidade moral. Por isso Kardec chama isso de covardia, esse tipo de obsessão. Já pensou a confusão que vai gerar esses pensamentos exóticos, estranhos e esquisitos? Que não são deles. Entende? E que eles percebem essa dificuldade. Mas onde é que está a força dele vencer aqui? Porque ele tem suas fraquezas. E aí você tem que ter um pensamento mais amplo, sabe? Puxa, se aquela alma é fraca e Deus é bom, se ela é pusilânime e Deus é justo, é porque os outros membros da família vão suprir essa dificuldade que essa alma está sofrendo. Porque Deus é justo, Deus é bom, e Deus não vai deixar ninguém passar por dificuldades que não tenha condição de vencer. Aí você vai dizer, mas eu vou querer um negócio desse para mim, uma alma desse jeito? Vai sim. Porque aquela alma que passa por dificuldades, aquela alma que tem suas limitações do ponto de vista intelectual, moral também, muitas vezes somos nós que colocamos eles em situações dificultosas nas encarnações anteriores. Muitas vezes foi isso que aconteceu. E se fui eu que coloquei ele lá, sou eu que tenho que trazer ele para cá de uma maneira correta. É por isso que eu gosto de ler aquela mensagem chamada Ontem, que retrata muito bem essa mensagem de Emmanuel para todos nós. Então, se você tem equilíbrio, ótimo. Se você consegue vencer esses pensamentos exóticos, estranhos, esquisitos, parabéns. Mas os que estão contigo no mesmo teto, o que é que você me diz? Se esses irmãos estão ligados com você para te trazer esses pensamentos negativos, eles entram na tua casa. É interessante essas coisas, sabe? No livro Diálogo com as Sombras, do Emílio de Miranda, é um livro fantástico, sabe? Quem quer aprender alguma coisa de mediunidade, lê aquele troço, que você vai ficar cheio de informações boas. Sabe? Ele fala uma coisa que é interessante, em que ele participa de uma reunião fechada de tratamento de desobsessão,
e de instrução também doutrinária, e que chegou um colega dele, muito amigo, ele de última hora de supetão, disse: olha, eu vim hoje porque eu quero participar da tua reunião. Ele fez: o quê? Não vai. Não vai participar. Porque a nossa reunião é fechada. Você não foi preparado para isso. As entidades que nos orientam não deram parecer se você deve ou não participar. Então eu sinto muito, mas você não vai. Conclusão, ele perdeu o amigo. Perdeu o amigo da carne, mas ganhou amigos da espiritualidade aos montes. Porque quando ele entrou para a reunião, a primeira coisa que fez, veio o protetor e disse: ainda bem, você agiu com prudência. Porque você não sabe quem estava acompanhando aquele irmão e que queria perturbar a nossa reunião e desestruturar todo o nosso trabalho. Entende o que eu estou falando? Como é fácil uma pessoa trazer outros espíritos ao lado dele para gerar descontentamento e confusões? Então compreenda uma coisa: do mesmo jeito que o Hermínio de Miranda foi prudente e soube dizer não, a gente também tem que ser prudente e saber dizer não para aqueles com que a gente convive no nosso dia a dia, para que você tenha a capacidade de fazer escolhas e não você trazer perturbações para dentro da sua casa, que é o que mais comumente acontece. Eles vencem as barreiras defensivas que a gente fez e penetram lá dentro, sabe? A gente tem que ter muita prudência e bom senso com isso, porque todos nós temos nossas dificuldades, mas podemos todos nós juntos trabalhar, fazer evangelho no lar, praticar um pouco de espiritualidade em nossa vida, na nossa profissão, onde a gente convive, para onde a gente vai, sabendo que a gente vai ter que trazer alguma coisa. Porque é como diz aquela frase do Pequeno Príncipe: aquele que convive conosco não vão sós, não nos deixam sós, levam um pouco da gente, deixam um pouco de nós. Dessa vez saiu direitinho. Então, então cuidado, porque esses pensamentos esquisitos, tem pessoas que não têm muito equilíbrio, têm um peso muito grande. E aí eu quero que você pare e reflita, porque aquela pessoa, na fragilidade que ela está tendo, se tornando envolvida por essas energias negativas, que termina fazendo o mal e prejudicando aqueles que ele ama. Você já imaginou o tipo de sofrimento que eles não passam como espíritos? É muito importante a gente saber disso. Eu já falei para vocês no livro Céu e Inferno, na penúltima comunicação de Kardec, a respeito de uma pessoa que tinha deficiência mental, tanto que ele sofria com as coisas erradas que fazia. E ele não queria fazer aquilo. Então, é desse jeito que se processa esses quadros obsessivos, sabe? Então, isso tem um peso muito grande. Essas ideias esdrúxulas do jeito, que passam a habitar a casa mental do indivíduo. Então, ele passa a fazer parte dele. Já é horário. Vamos chegar lá. É isso aí, tu aprendeu, já está chegando lá. Está com a resposta, tá vendo? Não deixa eu nem falar. Pronto. Porque é mais ou menos isso aí que você tem que fazer mesmo. Né? Porque a coisa vai fazer parte da tua casa mental e daqui a pouco você vai dizer: eu sou assim. É que nem algumas pessoas que falam: mas a gente mente, daqui a pouco a gente está com a mentira e a verdade. Não é assim? Sai até na televisão isso. É bom, você vai mentindo, daqui a pouco o povo acredita que aquela mentira é verdade, e todo mundo acha que aquilo ali é verdade, e todo mundo está na mentira. É assim que acontece, vai fazer parte da nossa casa mental. Entende? Isso é um processo que você vai vencendo as suas barreiras mentais de resistência, sabe? A coisa bate, daqui a pouco você, mas não é que é desse jeito mesmo? Entende? E aí é onde está a nossa fragilidade. Entende? Porque depois que isso acontece, entende? Aquilo ali faz parte de você. Então você e ele são um só. Então, aquele intercâmbio mental em que ele estava presente para projetar ideias já não se faz mais necessidade. Porque o vínculo afetivo entre um e o outro é tão grande que ele pode estar a quilômetros de distância, mas ele sabe o que você pensa, ele sente o que você sente, e você vai sentir o que ele sente e saber o que ele está pensando. Olha que bonito.
Já falei para vocês, tem um livro do Manuel Filomeno também, acho que é Tormentos da Obsessão, em que ele vai recolher uma entidade que está nas trevas para tratar, entende? E a primeira coisa que ele faz para tratar é ele trazer pelo pensamento esse vínculo fluido que existia entre eles. Então o necessitado está lá no sanatório da Esperança. Entende? A médium Modéstia se identifica com o perispírito daquela entidade que vai ser tratada. Sente o pensamento do outro que influencia a quilômetros de distância e ordena para ele: venha. E como o superior manda no inferior, ele vem. E é o primeiro a ser assistido. É isso que você tem que entender. Entende? Porque quando ocorre essa assimilação na sua casa mental, entende? O vínculo entre os dois é um só. E tem mais. A coisa chega num ponto em que a obsessão ela campeia por causa de subjugação, e aí a coisa fica mais intensa. Ela chega ao ponto de ficar tão intensa que tem um caso do Bezerra de Menezes, do filho dele, que é fantástico aquilo. Em que ele tinha um filho que padecia de uma obsessão grave, subjugado, com seus problemas mentais. E ele sempre, Bezerra de Menezes encarnado, hein? Não é qualquer bolinha não, hein? E ele sempre orientando, pedindo ajuda, instruindo esse irmão, porque ele tinha compaixão daquele que estava sofrendo mais do que o filho dele. Ele sabia que o filho dele estava resgatando, mas aquele irmão estava se comprometendo. E um dia que ele deixou o filho numa situação muito lastimável, ele chegou chorando na reunião, pedindo a Deus por aquele irmão que estava fazendo tanta coisa equivocada, se comprometendo tanto diante da lei de Deus. E nesse momento o irmão veio e incorporou a mente. E disse: olha, a sinceridade do teu coração foi tamanha que venceu minha ruindade. E eu vou deixar teu filho. Porque eu sei o que você sente. E sei o mal que eu estou fazendo. Eu não vou querer mais isso para mim. Mas só tem um porém. Se eu me afastar dele, ele morre. Porque sou eu quem dou vida para ele com a subjugação que ele faz. Sou eu que alimento ele nos fluidos que o corpo dele precisa. Olha a lucidez que tinha essa entidade, hein? Você quer que eu saia e ele morra? Bezerra disse: eu quero. Porque eu quero o teu bem. E o bem dele também. A reunião acabou. Quando ele chegou em casa, o filho estava morto. É sobre esse vínculo que eu quero que vocês entendam. Que a coisa vem através de um pensamento, de uma ideia, de um valor, de uma qualidade moral equivocada que a gente tem, e a coisa vai se aprofundando, em que existe um intercâmbio mental onde duas mentes começam a participar de um mesmo corpo. A coisa vai se agravando, chega a entrar na fascinação, porque quando a pessoa começa a dizer que aquele pensamento esdrúxulo já não é mais esdrúxulo, é dele, ele já está fascinado. E essa fascinação pode se agravando, ao ponto dele ficar completamente subjugado, quer dizer, em que a vontade do encarnado já não é mais operante. A do desencarnado manda mais do que ele. E essa vontade do desencarnado, tomando conta do perispírito dele, vai se ajustando aos centros de força que tem seu correlacionamento com os órgãos físicos. E a partir de então começa a ter uma interdependência física de dois sobre o mesmo corpo. Não é que o desencarnado vai substituir o corpo, o espírito no corpo do outro. Não. Ele atua em interposição pelos centros de força do desencarnado com o encarnado, vão agir no corpo físico, sendo que a vontade do encarnado é inoperante, a do desencarnado é maior e é quem manda. Dá para entender? Dá, não dá? Se não der, eu vou ficar repetindo até uma hora você entender. Mas vocês vão entendendo aos poucos. Então é isso que acontece, sabe? Começa a ter habitar a casa mental do indivíduo, transformando-se em monólogos insistentes. Por que é monólogo insistente? É porque como se fosse só um pensando. Ele identificou o pensamento do outro como o pensamento dele, então ele acha que é ele que está pensando. Ele já não consegue mais perceber que é outro pensamento que ele está se
diálogo, alguma coisa parecida. Então a coisa já se justapôs do ponto de vista mental. É um verdadeiro monólogo. Quantas vezes as pessoas na minha terra dizem: ô fulano, o que é que está fazendo? Acorda. Estou conversando com meus botões. Ah, se fosse com os botões. Ah, se fosse com os botões. Não são botões. São entidades do mundo espiritual que ficam conversando com eles. É muito bonito no livro Sexo e Destino de André Luiz, quando o irmão Félix pede para André Luiz conversar com a Marita, que estava encarnada, lá padecendo dos seus conflitos emocionais, entende? Sofrendo o assédio do seu pai, entende? E ela tendo os desejos libidinosos para com aquele namorado dela que tanto a encantava. E no mundo espiritual, além disso, tinha o Moreira, que era a paixão intensa que tinha por aquela criatura. Olha aqui rolos de afetos. Aí a Félix diz: pergunta para ela que ela te responde. E André lhes pergunta: como é que foi sua infância? E ela vai dizendo: foi assim, assim, assim. E a partir daí, como foi seu vínculo com o pai? Como é o vínculo com a mãe? O conflito que teve com a irmã? E ela contando. Ele perguntava e ela contava. Vai ler. É isso que a gente chama de monólogo, sabe? E que você acha que está conversando com você só lembrando das coisas que aconteceram. E não é. Você está dialogando com o mundo espiritual. Para você é monólogo. Para eles é diálogo. Não é interessante isso? Então nunca pense que você está conversando sozinho. Tem alguém ali te catucando, querendo saber da tua vida, bisbilhotando. E te garanto que esse que está catucando, geralmente não são os que querem te ajudar. Não é o André Luiz, né? Um exemplo aí, né? Não é o André Luiz. Não é o André Luiz que está lá, né? Porque o Moreira fazia do mesmo jeito para tomar conta da casa mental dela. Então é assim que as coisas se processam, sabe? Então você acha que é um monólogo, mas não é. E o que é que esses monólogos, essas coisas causam? Produz receios, desconfianças. Porque o que ele quer é destruir teu equilíbrio psíquico, sabe? O que ele quer é tomar conta completamente de você. O que ele quer é te prejudicar. O que ele quer é botar uma coleirinha em você e sair puxando. Então ele vai gerar cada vez mais pensamentos conflitantes. Entende? Cada vez mais você vai ter desconfianças e receios. Você vai querer fazer uma coisa certa? Não, isso não dá mais certo. Você não é capaz. Não, isso fica para outras pessoas fazerem. Ele sabe que é ele que fala, tá entendendo? Ou então ele fala assim, mas não é aquilo que ele fala, entende? Vão gerar conflitos mentais. Então você tem que ter um pouco de visão. Visão espiritual. Porque se você não tiver isso, vai ficar muito difícil. E essa visão espiritual é aquilo que eu estava falando, que é aquilo que Jesus falou. Vigiai. Vigiai. E orai. Você vê que ele dá duas coisas juntas. Ele não pede para vigiar ou orar. Não. Vigiai e orai. Vem junto. Porque você vigia para entender a besteira do que está acontecendo. E você ora para mudar de padrão vibratório, manter o intercâmbio mental com o teu anjo da guarda. Porque é ele que vai trazer luz para o teu entendimento. Porque vigiar e orar é para não entrar em tentação. A tentação está aí com o monólogo. Está aí com essas ideias que vêm, está entendendo? Que estão gerando receios e insatisfações. Então você vigia e ora para não entrar nessa tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, ele consegue chegar a isso. Mas a carne é fraca. Se você não fizer isso, você se entrega para a carne e para as sensações da carne. É por isso que a gente vê na televisão tanto caso de violência. Um mata filho, pai mata filho, padrasto mata enteada, estupra, o pai leva a quatro. Desgraça tem em todo canto no planeta de provas e expiações. O importante é a gente não fazer parte da desgraça, nem ser o desgraçado que está fazendo aquilo. Porque
Porque se predomina o mal sobre o bem, tudo bem. Do seu lado, Deus é equânime. O bem também está do teu lado. Se a gente tem espíritos inferiores e simpáticos que nos prendem do lado animal, você tem espíritos familiares e o anjo da guarda para te prender do lado espiritual. Você escolhe. Por isso Jesus falou, na verdade o espírito está pronto. A carne é fraca. Você escolhe. O problema é seu. Entende? A fragilidade é sua. Os pontos que precisam ser corrigidos são seus. Então, é você que tem que fazer alguma coisa por você. E se você tem alguma outra pessoa que precisa de você, porque aquela outra pessoa não tem capacidade de fazer o que você tem, então a sua responsabilidade é dobrada. E não é à toa que é dobrada, é porque você tem condição de fazer. Então você vai lá e faça. Entende? Você é uma pessoa desequilibrada, que chega em casa levando tudo que é energia negativa? A escolha é sua. Você gosta de tomar suas pingas? A escolha é sua. Você acha que anjo da guarda vai estar do lado de quem bebe? De quem fuma? De quem fica praguejando? Reclamando de tudo? Não vai. Então, analisa você como você é. E veja o que é que você está levando para dentro da sua casa. Porque a repercussão disso vai acontecer. Principalmente se você tem filhos que ainda não tiveram a capacidade de ter a maturidade emocional. E diga-se passagem, hoje em dia a maturidade emocional, do ponto de vista de neurociência, ela acontece depois dos 25 anos. Não é interessante? Aqui no Brasil a maioridade nossa é 18 anos. Nos Estados Unidos é 21 anos. Mas a maturidade emocional é depois dos 25. E aí? Onde é que fica? Fica na consciência de cada um, tá entendendo? Porque você vai seguir regras humanas se você quiser. Você vai seguir regras divinas se você quiser também. Então se a neurociência diz que é depois dos 25 anos, então 25 anos e acabou. Ah, mas já tem seus 21, já tem seus 19, 18. Você vai responder para Deus pelo que você fez com os atos que você assumiu. E não pelos padrões humanos que diziam que era vigente naquela época. Então, mas Jesus vai falar a mesma coisa quando você chegar do outro lado. Dai a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. E se vire. Se vire, o problema é seu. Entendeu? A informação está aí para todo mundo. Então, esses irmãos vão trazer esses monólogos que vão gerar receios, inseguranças, insatisfações, incompreensões. Eu acho que essa palavra aqui pesa. Entender é eu tomar informação de algo que eu não sei. Compreender é eu trazer o que eu entendo para o que eu sou. Então veja o peso dessa palavra incompreensão. Você não vai compreender nem o que você é, nem o convívio que você está tendo com os outros. Começa a ter uma desestruturação da tua própria personalidade. E que antes tinha um pouco de equilíbrio, agora já não tem mais equilíbrio desse jeito. Então a pessoa já começa a não ser mais senhora de si, dos seus atos, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está vivendo. E isso acontece só do ponto de vista mental, eu estou falando. Por enquanto é só mental. É por isso que a gente chama de obsessão simples. É um processo exclusivamente mental. Agora, se isso acontece conosco, que temos um pouco de equilíbrio, e com aqueles que não têm equilíbrio? Já imaginaram tanto que eles estão sofrendo? Às vezes é difícil de entender isso. Mas é assim que a coisa se processa. Então a coisa vai se aprofundando, você vai tendo receio, vai tendo satisfação, cooperação, aí vem manias. Você já conviveu com alguém que tem mania? Não é uma coisa muito agradável não, sabe? Tem manias de tudo que é jeito, né? Há pouco tempo atrás eu atendi um paciente que é daqui da Casa Espírita, em que o psiquiatra pediu para avaliar que ele estava com uma mania de ficar
batendo a perna o tempo todo e ele achou que aquilo ali podia ser já uma lesão do sistema nervoso da pessoa. E realmente quando ele chegou, ele tinha a mania. Mas rapaz, era a consulta inteira, chacoalhando o corpo. Aí quando eu fui examinar, entendeu? Eu percebi que aquilo ali não era automático, não era um movimento involuntário, era um movimento da pessoa, era uma mania que ele estava tendo. Entendeu? Uma estereotipia com mania do quadro mental. Mas mesmo assim, aí você tem que fazer o quê? Faz uma ressonância, para ver se tiver alguma coisa, para ver se não tiver, ele vai acreditar no que a gente está falando. Aí faz a ressonância, vê que está tudo normal, entendeu? É uma mania mesmo. Então a coisa é destrabelamento mental, leva o psiquiatra de volta, né? Então manias são desse jeito, sabe? E tem pacientes que têm mania de tudo que você possa imaginar. Sabe? São tiques e assim vai por diante, sabe? Então, são coisas que não são agradáveis. Mas o que eu quero que você entenda é só uma coisa. A pessoa que está padecendo dessas manias, ele está sofrendo muito. É aí que está o X da questão. Se te incomoda, a pessoa ficar, por exemplo, um tique de giro do Lato Rei, que ele fica com aquele tique, entendeu? Gesticulação, às vezes, tem manias que são pornográficas no tique de giro. A pessoa fica dizendo palavrões, faz o tique e sai o palavrão. Ele não quer fazer aquilo. Entendeu? Aquilo ali é um transtorno na mente da pessoa. E as pessoas sofrem. Tem pessoas que entram em desespero, chegam lá chorando, entendeu? Não querem e começa a falar os palavrões lá. Isso são cada palavrão cabeludo que eu vou te falar uma coisa, entendeu? É para chamar a atenção. E você acha que isso aí é o quê? Que começa numa criança que tem seus 7, 8 anos. Que chega lá no seu consultório já com 11, 12 anos, chamando esses palavrões, sendo subjugado a falar coisas que não tem controle. Qual a diferença entre mania e toque? O toque pode gerar manias, sabe? São comportamentos automáticos, repetitivos. É um dos tipos de mania, mas a gente está falando mania aqui no outro sentido, mas o toque também gera isso. Sabe? Então, mas são... não é uma coisa mais concreta, ela ainda entra na posição sutil, porque ela já é mais perceptível do que Nem o sempre. pensamento. Não, você tem manias exclusivamente mentais. Eu atendi um paciente, esse caso é interessante, esse cara chegou para mim, ele tinha já uns 63 anos. Ele tinha um toque, só do ponto de vista mental. É interessantíssimo esse cara. Ele fala assim, doutor, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, aí vejo um ozinho. Esse ozinho vai crescendo. Esse olho fica grande, passa por mim, quando eu vejo que está passando por mim, ele volta, vai diminuindo, até ficar bem pequenininho, eu não consigo mais ver, quando eu não estou conseguindo ver, ele vem de novo. É o dia inteiro, ele com o ó dele. Eu digo, rapaz, faz quanto tempo você tem isso? Faz mais de 30 anos. E o que você faz para se libertar disso? Eu pego a enxada, que eu sou agricultor, e eu vou trabalhar. Rapaz, o cara realmente tem um corpo invejável. Musculoso, saradão. Eu digo que você trabalha o dia inteiro, doutor. Eu me arrebento, porque enquanto eu estou trabalhando, o ó não tem. Mas quando eu chego em casa que eu vou dormir, o ó vem. E o que é que você faz? Eu tomo remédio para dormir, senão o ó não me deixa em paz. É um toque. Uma mania mental. Tem uma tortura mental. Olha, tem toque de tudo que você possa imaginar. Às vezes a gente vê alguns contando, eu não acredito. Simetria. Tem? Simetria tem também. Tem de tudo que a gente. A mente da gente, ela tem uma fertilidade incalculável. Entendeu? Quando a gente pensa que viu tudo, aparece alguma outra coisa. Entende? Então é desse jeito. Então, existem manias mentais, existem manias corporais, existem manias de linguagens, manias de gesticulação, entende? Tem vários tipos. O que é importante a gente entender é que as pessoas com isso sofrem. Se te incomoda ver uma pessoa com uma mania física, você não quer imaginar o que ele está passando por ele mesmo. Eu me lembro de um caso, esse caso é muito bonito. É um caso de giro de anatomia, que eu atendi esse rapaz, ele tinha uns 12 anos, sabe? E eu mediquei, ele melhorou um pouco, depois ele subiu do consultório.
Aí quando ele voltou lá comigo, estava com um quadro de enxaqueca, estava com 18 anos, ele disse, e a mania? E o tico de gírios, aquele som que vocês faziam? Eu falei, doutor, chegou nos meus 16 anos, me lembrei do que você falou. Que eu sou dono do meu pensamento. Pois é, você lembrou? Lembrei. E eu disse para mim mesmo, eu vou mandar em mim. E eu comecei a controlar. E eu vi que eu controlei um pouquinho. Quando eu vi que eu controlei um pouquinho, eu disse, agora ninguém me segura porque eu vou controlar tudo. Rapaz, quando o rapaz me falou isso, eu só me lembrei dessa questão 909 do livro dos Espíritos. Pode você por si mesmo vencer seus maus pendores? Sim. O que lhe falta é vontade. Como são poucos que se esforçam na terra. Sabe? Pode você por si só vencer as obsessões? Pode. O que te falta é vontade. Então, é por isso que eu falo que eu realcei nesse segundo andar da casa mental. O esforço e a vontade. Nunca pense que Deus fez você insuficiente. Porque a gente vê casos extremamente mais graves, que as pessoas dizem para si mesmo, eu vou, e vai. Mas diz, porque ele não vai tentar, ele vai fazer. Porque ele vê que ele pode, tem controle, e vai à luta. É isso que a pessoa tem que entender. E que se você fizer isso, Deus faz o resto. Porque é como está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho. Faz de ti que o céu te ajudará. E o resto é besteira. Então, quer complicar a coisa? Você escolhe. Quer simplificar a coisa? Vá usar a sua vontade com esforço. Porque você consegue vencer. Senão você vai ficar preso nessas coisas aqui, entende? Que vai terminar passando, como ele fala aqui, a diálogos que destrambelham a ordem do raciocínio. Aí o cara já está entrando num grau de desequilíbrio mental mais profundo. Mas na semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamos-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta por filha incompreensível, necessitando do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição do esposo despótico, ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, encontramos com este mesmo alguém na pessoa de um filho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe a custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando nas garras da delinquência. Hoje, chamamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que tu possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Muita paz. Senhor, que possamos, a partir do conhecimento que estamos aqui adquirindo, pôr em prática os seus ensinamentos.
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa